Pois é, esse dia lindo, maravilhoso, nesta terça-feira. O que a gente faz, né? Bom, primeiro, o toldo não pode deixar muito para fora, né? Vou até recolher ele mais, porque o vento aqui pode entortar as hastes e daí complica, né? Mas esse é o tempo que é para estar aqui em Oregon, né? Na praia. Essa época é assim mesmo. Teve uns 3 dias aí que o tempo estava muito bom. Mas agora vai ficar assim. Coitado do rapaz. Ele disse que vai ficar aqui até abril. E finalmente ele decidiu mudar. Eu já falei pra ele, ó, muda pra uma daqui da esquerda dele, não, da minha esquerda aqui, porque eu, né, como eu cheguei aqui no dia que já tava chovendo alguns dias, essa tava mais seca. Essa aqui também inunda um pouco. Coitado. Se tivesse visto ele, ia avisar. Tem essa opção também, né? Eles alugam mensalmente as vagas, não sei quanto que é. Agora até que fiquei curioso. Eu sei que dá para você comprar a vaga, né, por um ano, mas a mensalidade não sei quanto é que custa. Agora fiquei curioso. Mas também quem que vai querer ficar aqui durante o verão, né? Ou durante o outono ou inverno. É o ideal para quem vive nesse sistema, porque as baias têm água, energia, esgoto, né? Então praticamente pode ficar morando aí, né? Apesar de estar perto da cidade, também tem antenas de internet, se quiser comprar, fazer um plano mensal aí de $30, 25, tá mais ou menos por aí. Ou seja, quem vive nesse sistema, né, tem que se adaptar. Ou foge para a Flórida, ou fica por aqui sabendo que vai enfrentar isso. Como eu disse, curiosidade mata, né? Então ela falou que é 750 por mês. O que é mais barato de qualquer tipo de aluguel que você pode encontrar na cidade, né? A média dos aluguéis é $1.000 para cima, mesmo para os apartamentos aí mais vagabundinhos. Então 750, e daí te dá água, esgoto, energia. É realmente um bom negócio. Agora o interessante seria alugar por mês se estivesse no verão, um tempo gostoso para ir poder passear. Nessa época acho que eu não teria coragem de pagar não. A não ser se você estivesse morando no sistema e não tivesse lugar para ir, né? Daí não tem muitas opções aí. Pode ir num outro camping particular perguntar o preço. No Arizona estava perguntando, achei até um baratinho muito bom. Era um lugar novo que tava, acho que era 350 por mês. Como vai muita gente para lá, então tem muita competição. Então por isso que os preços lá eram mais baratos. Então o que eu vou fazer? Já que infelizmente o que falta nesse Thousand Trails aqui é um ginásio, né? Então eu tenho lá na outra cidade aqui, 15 minutos daqui, para ficar andando no Walmart, ficar andando em Fred Meyer, andando no Costco, para exercitar as pernas. O de Newport e outros tem um mini ginásio que tem esteira, pesos, que daí seria o ideal, né? Para esse tempo aqui poder ficar fazendo exercícios e não precisar sair do camping. Ou se não, né? Aqui também não tem nenhuma rede de academia. Tem uma particular aí, mas não é associada a nada, né? Então não vale a pena pagar para ir 2, 3 dias para fazer ginásio. Mas isso que se espera da costa de Oregon. E não só da costa, mas também do interior. No interior chove um pouquinho menos, mas aqui é praticamente assim agora até maio. É claro que vai dar uma parada, às vezes uma melhorada. Mas aqui essa chuva aqui assim é constante. E o pessoal tá acostumado, né? Então, fazer o quê? Tem que viver. Olha, ó, de bicicleta. E olha como é que já tá ficando escuro, né? 4h40 da noite. Da tarde, né? Já tá ficando assim. E dezembro, mais perto do Natal, os dias mais curtos, daí é 4h15, 4h10. Daí já tá escuro. Como sempre, né? Aqui é uma parada oficial no Costco. Aqui no Costco de Warrenton. Olha aí, fila nenhuma. É incrível como é que 4 horas, bom, agora é 5, né? 5 horas da tarde, quando todo mundo sai do serviço aqui da região e não tem ninguém. Olha aí, você tá precisando de uma luva, tá com a estrelinha lá em cima, né? Então ela vai acabar, essa promoção vai acabar. Quando terminar as luvas, quando acabar, vai acabar. Aqui, ó, interessante, isso aqui eu não tinha visto. Uma meia de lã, né, é aquecida com pilhas e daí tem controle remoto. Baixo, alto e médio.
Putz, esses caras inventam cada uma. Mas por isso que tem tanta, né? E também ninguém deve comprar essas Bom, alguém deve comprar essas porcaria, né? Ou uma veste aqui, uma vestimenta aqui. Também a bateria que aquece, $100. Não, muito obrigado. Eu ainda eu vou no Brasil todos os anos, né? Gosto de passear nas lojas e tal. Mas eu nunca vi tanta coisa que vamos chamar assim, supérflua nas lojas do Brasil como tem nos Estados Unidos. Olha esse outro aqui, ó, para aquecer a mão. Também a bateria também serve como carregador de celular. Tem que ficar segurando o negócio para esquentar a mão. Tem esse outro negócio aqui também, que se coloca dentro da meia, do sapato para aquecer. E o precinho tá bom, porque em média, se for em outro lugar na rua, cada pacotinho desse aqui assim, custa $1. Aqui tá, ó, $10, $11 por 40. Ou seja, é realmente um precinho bom. Mas, no meu ver, tudo porcaria, né? Quer dizer, na verdade isso aqui não é não. Se você vai fazer esqui, isso aqui dentro da bota é uma delícia. E outra razão também, né, pra vir aqui no Costco sempre, é o seguinte. Primeiro, eu sempre estou mudando de preço de alguma coisa e tal. Mas quando muda o preço de uma coisa, por exemplo, vamos dar exemplo que eu comprei isso aqui. E o preço normal, vamos dizer que era 45. E daí eu venho aqui a semana que vem e vejo que o preço baixou para 34. Daí eu vou lá no serviço ao cliente ali na frente e falo, olha, eu comprei isso aqui semana passada e baixou o preço. Daí eles te dão a diferença. E às vezes tem coisa aí que eu já comprei 2 meses atrás, mais ou menos. Falei, puxa vida, eu comprei isso aqui faz pouco tempo. Principalmente se é uma coisa mais cara, tipo um drone, assim, do tipo. Daí eu falo, puxa vida, aí vocês baixaram $200 no drone, no laptop, seja lá o que for. Não dá pra dar uma ajustada? Daí eles fazem aquela cara de que não quer fazer, mas se você dá uma choradinha, eles te dão aí os $200 de diferença de valor, porque abaixou. Então essa é outra vantagem aqui do Costco. Daí, por exemplo, isso aqui, né? Eu tô precisando, o que eu tenho, eu coloquei só um topper no meu, lá no Little Max 4, mas acho que tá muito macio. Então eu vou levar esse aqui, porque lá em Portland não estava achando. E daí se falar, né, tá muito macio, tá muito duro, você pode trazer de volta, devolve e eles não perguntam nada. Eu só vou falar, tava muito duro, muito mole. Não precisa colocar de volta na caixa, nada. Só trazer de volta. Vantagens de comprar as coisas aqui no Costco. E uma coisa que eu falei nos videozinhos do Instagram, né, quando tem essa estrelinha aqui é porque o produto, a hora que acabar, não vai vender mais. Então aqui, o pessoal que vem para os Estados Unidos aqui com trailer, van, né? Principalmente, eles precisam trocar o tanque. E esse aqui do Costco já vem com esse medidor aqui, esse relógio mostrando, né, o tanto de gás que tem no tanque. E os outros que você compra aí pela rua não tem, ou você pode comprar esse adicional que é mais uns $25. Ou seja, por 42 você já compra o tanque que vem com esse medidor aí. Então é mais barato que todos os outros lugares. A não ser se você for no Marketplace, tem gente que até dá esses tanques de graça aí. Então fica a seu critério aí. Então, como eu falei, as vantagens de comprar o pneu aqui, né, no Costco. Tem 5 anos de garantia, envolve a rotação, pode, sei lá, cada mês pode vir aqui e falar, dá para rodar. Eles fazem balanceamento, eles fazem, enche o pneu, mas tem uma máquina automática lá fora também precisar. Se furar o pneu eles consertam e também eles enchem com nitrogênio. Então eu perguntei pro rapaz exatamente, né, como é que funciona isso aqui. É outra opção que tem, não opção, outra garantia que tem é se, por exemplo, se fizer um furo aqui, daí eles te dão outro pneu, mas vai depender de quanto você gastou. Então tem o computador ali, calcula. Então se o pneu tá gasto, sei lá, 20%, daí ele vê o preço do pneu, ele pede o outro, e o computador, né, eles fazem a medida do pneu e daí vai fazer o cálculo de quanto que gastou e quanto que eles vão te devolver pelo valor do pneu que você comprou. É claro que não vai ser o 100%, mas vai ser uma porcentagem. Se o pneu vale 50 mil milhas, por exemplo, e também gastou, né, completamente aqui, e eles dizem que tem uma checklist, e daí ele pergunta, as perguntas, né? Eu falo, não, o carro estava balanceado, o pneu está balanceado,
tava feito toda a manutenção que tem que fazer e tal, daí eles fazem a mesma coisa. Daí eles pegam e te dão um valor pelo teu pneu usado, e daí dá outro novo, né? Mas você tem que comprar, né, a diferença. Então assim que funciona a garantia aqui. Tem, né, aquelas especificações. E também, se você estiver longe de um Costco, infelizmente, se furar o pneu, você vai ter que pagar do bolso. Eles não reembolsam. E aqui também tem bateria, viu? Essa bateria Interstate é muito famosa e é barata também, comparado com outros lugares. E também tem toda aquela garantia, né? Não tá boa, começou a vazar, sei lá, você traz aqui e te dão outra. Vocês vão ver uma coisa inusitada. Nunca vão ver isso na vida de vocês. 6h30 da tarde, não tem um carro na fila de gasolina do Costco. Guardem esse momento para a memória de vocês. Bom dia, viajantes, aventureiros, beleza? Tá aí o Armagedon, os efeitos do vento, da chuva de ontem, olha aí. O rapaz lá da baia que tava aí, sorte dele, ele mudou. Porque senão ele estaria inundado mais do que ele já estava. Daí ele mudou para cá. Melhorou um pouquinho, né? Mas ainda tem muita água ali. Pois é, a ventania foi aterrorizante. Falaram que acho que ia chegar até 60 milhas por hora o vento, que realmente é assustador. Mas o Little Max tem umas pernas gordas agora, então daí eu não senti chacoalhão nenhum. Eu, por enquanto, né, subi ali em cima do trailer, mas não caiu nada em cima, acho eu. Mas esse tempo aqui em Oregon, nessa época, um dia pode estar um sol lindo, maravilhoso, e outro dia tá essas tempestades aqui. Pois é, tô fazendo essa viagem mais de teste mesmo, para ver se tá tudo impermeável, se não tá vazando nada. Só tive que consertar um caninho ali atrás da privada que tava vazando água, então era só apertar mesmo, que daí melhorou. Não notei nada de diferente. Então está pronto para a viagem para a Califórnia, agora em dezembro, acho eu. Espero que não ache mais nada de problemas aí. Quando o tempo tá assim, a gente sempre caça coisa para fazer. Então vou lá nos velhinhos almoçar. E depois ir no supermercado fazer reciclagem das latinhas. E depois vamos ver o que o dia promete, né? Não é até bom, mas às vezes é bom ter um tempo assim, porque daí eu atualizo minhas coisas do trabalho, né? Não me sinto culpado de estar passeando em vez de estar trabalhando um pouquinho, né? Mas quem sabe eu vou até ali na praia ver as ondas gigantes aí que tá formando por causa desse tempo maluco aqui. E o meu trailerzinho, né? Ele fica aqui, ó, tá lá o GeoPro. O bom e o ruim disso aqui, né? Essa rua aqui, na verdade, é bem calminha, mas é que tá na cidade, né? E uma das vantagens é que precisar ir em qualquer lugar, biblioteca, na praia mesmo, 2 quarteirões daqui, sempre tem o que fazer. Então essa é a vantagem. A desvantagem é que você não se sente que tá acampando mesmo, né? Porque você tá na cidade. Mas eu gosto. É um dos lugares preferidos aqui do pessoal para acampar, principalmente na época de verão. Oh my gosh. O rio aí tá quase transbordando. Meu Deus, como encheu isso aqui. Brincadeira. Realmente a chuva foi brava. O rio daquele jeito nunca vi igual. Eu acho que essa vai ser minha última vista aqui do Pacífico. Aqui fica no fim da cidade de Seaside, né? O pessoal vem aqui passear. Aí que eu ia falar, tem pessoal surfando, não tinha visto, mas estão lá. Meu Deus, esses caras são doidos, meu. Não dá pra dar um zoomzinho. Porque tá maior, a maior tempestade, né? Que a chuva vai e vem, mas é onde que tá dando, onde que dá as ondas, né? Então o pessoal vem surfar. E os malucos estão lá surfando. Putz, grilo, é muita loucura. Não só por causa das tempestades, mas por causa do vento e também por causa do frio, né? Mas acontece, né? Que tem maluco pra tudo. Quer aproveitar a costa do Pacífico aqui, tem que se sujeitar a isso. Chuva, vento, frio e água gelada. Não sei se vai dar conteúdo suficiente para um vídeo aí,
Mas eu vou tentar encher os buraquinhos. Amanhã é o último dia e depois sexta eu vou embora. Mas amanhã também não vai ter nada pra fazer. Ah, capaz que eu vou lá no Elks lá pra ver o pessoal cantar karaokê ou sei lá, tomar uma cerveja de despedida. Mas é isso aí. Obrigado a vocês que acompanharam essa jornada aqui na costa de Oregon, na cidade de Seaside, aqui no Pacífico, em Oregon. E a próxima jornada vai ser lá pra Califórnia, também no Pacífico, só que numa área um pouquinho mais agradável no que se diz relação a tempo e temperatura da água, né? Então é isso aí. Fiquem aí com a imagem do Pacífico sem estar chovendo no momento.